Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas registra mais 7 mortes em decorrência da Covid-19. E um alerta: aumenta o número de patenses internados com a doença. Polícia Civil recupera na região mais cabeças de gado furtado em Nova Ponte. Carreta cegonha que bateu em caminhão carregado com açúcar na BR-365 é retirada de Ribanceira. Campanha distribuirá 5 milhões de máscaras produzidas em unidades prisionais de Minas. Catador de materiais recicláveis faz apelo em busca de ajuda. Vamos falar sobre a piora na saúde mental do professor em meio ao retorno do ensino presencial. No Dia Nacional da Adoção, você vai ver que o número de adoções caiu desde o início da pandemia em Patos de Minas. Moradores de Alagoas reclamam do descaso da prefeitura com atendimentos na saúde e na manutenção de espaços públicos. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. A Polícia Civil de Patos de Minas recuperou nesta terça-feira em uma fazenda no distrito de Monjolinho, no município de Lagoa Formosa, novilhas que foram furtadas em Nova Ponte. A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio recebeu informações de que as novilhas estariam em uma propriedade rural de Lagoa Formosa. Assim, os policiais se deslocaram para a região indicada. Ao chegarem à fazenda, os policiais civis identificaram a marca das vítimas nas reses bovinas e que elas apresentavam as mesmas características dos animais subtraídos. Na fazenda, localizada na região de Monjolinho, foram encontrados 14 animais da raça Aberdeen Angus, sendo todos já entregues para a vítima. A investigação continuará para identificar os verdadeiros autores do furto e a conduta de cada um dos envolvidos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, no dia 9 de abril deste ano, os proprietários chegaram na fazenda e constataram que os animais haviam sido subtraídos, sendo 64 novilhas, inclusive com os indivíduos improvisando na construção do embarcador para que os animais fossem colocados no caminhão. Com mais esta apreensão, a Polícia Civil de Patos de Minas, através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, conseguiu recuperar 112 animais nos últimos dias. Uma grande operação foi realizada durante toda a manhã e início da tarde desta terça-feira no quilômetro 420 da BR-365, com a interdição do trânsito na rodovia para que fosse feita a retirada de uma carreta cegonha que se acidentou no local na última sexta-feira. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã da última sexta-feira. O caminhão carregado com açúcar seguia de Morrinhos, São Paulo, com destino a Patos de Minas, quando apresentou defeitos mecânicos e ficou parado no acostamento da rodovia desde as 4 horas da manhã. A partir de então, o motorista teve a visão ofuscada pelo nascer do sol e não viu o caminhão parado no acostamento. A carreta bateu na lateral do caminhão, saiu da pista, caiu do barranco e tombou em meio à vegetação. Foi da pista, onde tombou e quase perdeu a vida, que o condutor da cegonheira, agora com o braço machucado devido ao acidente, acompanhou a remoção do veículo que dirigia. Assim, sentado, reservado, cabisbaixo e registrando o momento com um celular. Uma empresa de guinchos de patrocínio ficou responsável pela remoção dos veículos. A gente viu a dificuldade e aí a gente trouxe 2 guindastes, um de 70 toneladas e um de 30 toneladas, e um caminhão muque e um guincho também lança. Daí vemos que tivemos que desacoplar a carreta do cavalo por questão do peso. A previsão para a conclusão dos trabalhos foi de até 5 horas. A gente não conseguiu remover os carros de dentro da cegonha, então optamos por tirar a cegonha com os carros dentro. Dificultou um pouco, mas graças a Deus vamos conseguir realizar a operação dentro do horário previsto, que é até as 2 da tarde. Após a retirada, os veículos serão encaminhados para que as providências cabíveis possam ser tomadas. Em instantes aqui no News, catador de materiais recicláveis faz apelo em busca de ajuda e campanha distribuirá 5 milhões de máscaras produzidas em unidades prisionais. Máscaras produzidas em unidades prisionais no estado serão distribuídas em Minas Gerais como parte de uma campanha de conscientização para evitar a Covid-19. Patos de Minas foi escolhida para o lançamento dessa iniciativa.
Ao todo, 5 milhões de máscaras foram confeccionadas por detentos do estado de Minas Gerais. Para Patos de Minas, primeira cidade a colocar em ação o projeto, 50 mil máscaras foram disponibilizadas. O sistema prisional já produziu 55 milhões de máscaras e hoje a gente trouxe aqui para Patos 50 mil máscaras produzidas em unidades prisionais. A daqui, por exemplo, veio de patrocínio. E a gente vai produzir a quantidade que for necessária de máscara. Essa parceria já está estabelecida. O importante é todo e qualquer mineiro esteja consciente da necessidade de usar máscara e tenha uma máscara disponível para usar. A campanha conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Penal. Iniciou com a distribuição dentro das áreas de segurança para a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e o próprio sistema prisional e também para os internos do sistema. Então nós vamos continuar com essas produções. Todas as nossas fábricas sofreram inspeção da vigilância sanitária e tem todo um trabalho a ser realizado. A Polícia Militar entra com a missão aí de capilarizar essa entrega das máscaras. E mais do que entregar as máscaras na ponta da linha, a máscara simboliza a prevenção que cada cidadão tem que ter no momento de pandemia que enfrentamos. Representa também de que a guerra não está ganha, né? Estamos apenas em batalha ainda contra esse vírus e cada cidadão na sua conscientização é importante. Então tá aí o slogan, né, que não baixe a guarda, use a máscara. Mais lembrando a população de que ela tem que reforçar as medidas de segurança, distanciamento social, e higienização, uso de máscaras, vários outros que podem ser adaptados a cada pessoa, para que a gente vença essa batalha, para que o sistema de saúde consiga priorizar as pessoas que lá entram e precisam dessa prioridade. Nós estamos participando juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Penal. Nossa participação vai ser na distribuição e conscientização das pessoas. Vamos estar distribuindo máscaras nas nossas vistorias, as ocorrências típicas de bombeiro também vamos entregar para as pessoas, conscientizando. Em outras ações também relacionadas à prevenção de incêndios de vegetação. Então, o máximo de pessoas que a gente alcançar com essa campanha é o nosso objetivo. A Superintendente Regional de Saúde destaca a importância da ação e do apoio dos órgãos de segurança e reforça a necessidade do uso de máscara. Nós ainda percebemos, infelizmente, que muitas pessoas na sociedade ainda não estão conscientizadas em relação a isso e estão aguardando a vacina chegar como se a vacina fosse realmente a salvação. Porém, a gente sabe que a prevenção é a melhor coisa. Então, nós acreditamos que esse projeto, essa campanha de conscientização, principalmente operacionalizada pelas forças de segurança, que são Corpo de Bombeiros, e pela Polícia Militar, que tem uma entrada tão interessante na vida de todos nós, não é? E a gente considera que essa operacionalização pelas forças de segurança é muito importante. Agora a gente mostra o drama de um catador de materiais recicláveis que faz apelo em busca de ajuda. Este é o André. Todos os dias ele acorda às 4h30 da manhã e sai com esse carrinho, onde recolhe materiais para reciclar. Eu trabalho com a reciclagem, sai com o carrinho, reciclando, e chego com o carrinho, aí eu coloco o material que eu reciclei lá dentro, vou lá, faço o meu almoço, eu faço a comida à noite. E de manhã é só esquentar. Aí eu vou lá, almoço e volto para trabalhar. Toda garra faz com que seja motivação para superar as dificuldades. A casa em que ele vive é assim. Alguns recicláveis perto da porta de entrada, outros pelo caminho. A pia da cozinha fica na parte de fora do cômodo em que ele dorme e divide com outros setores. Nesta parte também há panelas em cima da mesa. Este pequeno cômodo serve como banheiro. O chuveiro foi achado no lixo. Já no interior, a cama, televisão, o fogão, outros móveis e objetos ficam no mesmo cômodo, tendo o homem pouco espaço para se locomover. Como eu moro só, eu posso passar mal sozinho, eu posso bater a cabeça em algum lugar, porque eu não sei se vocês sabem como as crises de epilepsia são muito difíceis.
Então, eu não tenho assim higiene total de banheiro, eu não tenho vaso. O pedido do homem é para que você possa o ajudar com doações, desde alimentos até materiais para terminar a obra de um puxadinho, para que ele possa ter mais condições para viver. Se você puder ajudar, basta ir até a casa do André, que fica na rua Doutor João Borges, 665, Nova Floresta 2. E as condições dignas de um ser humano, de uma pessoa habituada com esse novo tempo, com essa nova era. Pode vir aqui, porque nem o telefone celular, eu tenho um telefone celular, mas é só para despertar e também para ver as horas, que é um telefone bem simples. Eu não tenho condições de comprar um telefone. E qualquer doação, as pessoas podem trazer aqui para você? Pode ser com um material para me acabar, porque olha para você ver, falta só eu fazer a parede do banheiro, para fazer o banheiro, para mim ter um banheiro dentro de casa. Quando chove, molha muito dentro da minha casa. Os meus parentes, o que eles puderam fazer, colocaram uma lona e tem ratos por baixo dessa lona. Depois do intervalo aqui no News, a gente fala sobre cuidados com a saúde. O número de adoções caiu desde o início da pandemia em Patos de Minas. E nós vamos falar sobre a piora na saúde mental do professor em meio ao retorno do ensino presencial. Agora a gente fala de saúde, né, com a Clínica Medic Mais. Nós estamos aqui recebendo a doutora Thaís Barbosa, dentista implantodontista, e a Leidiane Carvalho, que é gerente administrativa. Estão aqui na bancada do News com a gente hoje para a gente falar aí de saúde. Hoje, especialmente saúde bucal. Tudo bem? Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Leidiane. Boa noite. Doutora, muita gente ainda desconhece o que é o implante, né? Apesar de todas as campanhas, apesar de todas as informações, para a gente explicar de maneira mais rápida e mais objetiva o que seria um implante. Então, o implante, na verdade, é um parafuso feito do material de titânio que foi produzido para substituir a raiz de um dente que tenha sido perdido. Por algum motivo, assim, várias situações, né, acidente ou alguma cárie muito extensa, a pessoa perde a coroa do dente, que é a parte que nós vemos, né, do lado de fora. E quando não é possível fazer reconstrução desse dente utilizando a raiz dele, nós utilizamos o implante, que é um parafuso de titânio. Eu até trouxe um aqui para mostrar. Trouxe. Vamos mostrar então. Deixa eu mostrar direitinho. Ele vem para nós, né, numa caixinha, esterilizado. E ele é assim. Vou abrir ele bem aqui para todo mundo ver como é que ele é. Eu sei que tem muita curiosidade, né, a respeito disso. Muita curiosidade. É importante a gente mostrar isso. Isso é um implante. Esse é o parafuso que vai lá no osso da boca da pessoa. Isso. É assim que se fala, no maxilar, né? Essa parte de baixo aqui é a parte que fica dentro do osso. E ele é um parafuso, né, doutor? Olha só, para você ver, ele tem o formato de um parafuso mesmo, ele tem uma rosca. O que nós fazemos na instalação do implante é usar brocas que fazem essa rosca dentro do osso. Então, quando a gente faz a perfuração no osso, nós enroscamos o implante e ele tem um travamento que nós chamamos de torque. Esse travamento é o que vai nos permitir dizer, no dia da cirurgia mesmo, quanto tempo que a gente precisa esperar para colocar o dente em cima do implante. Ou seja, como se eu colocar... o torque é exatamente a pressão que eu coloco para poder apertar um parafuso lá na minha casa. Exatamente. É como se fosse isso para poder manter o dente ali firme. O mecanismo é bem parecido. Que bacana. E você trouxe outros moldes também, né? Você trouxe ali. E que também tem a ver com essa fixação dos dentes, é isso? Isso. Bom, aqui eu trouxe R$1. Uma vez que o implante esteja instalado no osso e esteja cicatrizado, nós confeccionamos o dente em cima desse implante. Eu vou mostrar como que fica.
Você está colocando o parafuso. Agora eu estou tirando o dentinho, o parafuso já está aqui dentro. Olha só, essa parte azul aqui é a gengiva, é como se fosse a gengiva. Ela serve para ilustrar a gengiva. Vira um pouquinho mais para ele, é isso. O implante está lá dentro, ó, aqui. Esse é o implante? Esse é o implante. Quando nós instalamos o implante, enquanto ele está em processo de cicatrização, a gengiva cobre ele completamente às vezes. Nem sempre dá para a pessoa ver o implante lá dentro. Depois que ele está cicatrizado, nós abrimos um acesso e confeccionamos um dente que vai encaixar nesse implante. Um dente com o mesmo aspecto dos outros dele, para ficar bonito. Exatamente. Aí, com o implante, eu considero que ele é o recurso mais eficiente hoje para a substituição de um dente. Porque, como ele é parafusado dentro do osso, nós temos segurança para poder mastigar, né, sem que ele se solte. E a gente também consegue trazer uma estética muito satisfatória, porque nós colocamos a estética muito personalizada. E dá para colocar o implante e o dente no mesmo dia ou isso depende de um período, de uma espera? Depende de alguns fatores, mas é possível sim. Quando nós vamos fazer o planejamento de alguma cirurgia ou planejamento para algum paciente, nós sempre tentamos fazer tudo no menor tempo cirúrgico possível. Porque já que nós lidamos com cicatrização, é mais interessante que a gente extraia um dente, por exemplo, e instale o implante logo em seguida, para que nós tenhamos menos tempo de espera. Ô, Leidiane, e esse serviço, essa prestação de serviço, esse atendimento tem lá na Medic Mais, né? Isso mesmo, daí nós temos lá na Medic Mais. Inclusive, depois dessa explicação maravilhosa aqui da doutora Thaís, eu quero te convidar no dia 28 e 29 agora, nós vamos estar realizando ali na Medic Mais o plantão do implante dentário. Então é uma oportunidade incrível que nós da Medic Mais preparamos para você realizar o seu tratamento de implante, para você que tem aquela falha que tanto te incomoda, para você que sonha em transformar o seu sorriso, pessoal, a Medic Mais preparou uma oportunidade incrível. É dia 28 e dia 29, a doutora Thaís vai estar ali te esperando para fazer sua avaliação e transformar o seu sorriso ali na Medic Mais. Maravilha, doutora Thaís e Leidiane, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada. Obrigada, Boa noite. A gente continua com a NTV News e a gente vai falar da educação, né, e dos transtornos provocados aí em meio à pandemia. A educação começa a se movimentar para o ensino presencial após mais de um ano de pandemia e as aulas sendo ministradas pela internet. Mas é preciso avaliar os impactos sentidos pelos profissionais desse setor que têm que lidar com o cansaço mental diário e os transtornos provocados pelo estresse. Sobrecarga de trabalho, níveis altos de estresse e as dificuldades geradas pelo modelo de ensino à distância. Situações que colocam em risco a saúde mental do professor. Realmente a sobrecarga, né? Nós quadriplicamos o serviço, né? Porque a escola foi para dentro da nossa casa, nós ficamos muito acessíveis, né? Tanto aos pais, aos alunos, né? E à escola também. Então, isso gera uma demanda muito grande, porque está sempre chegando informação, a gente está sempre, né? A gente não desliga, né? Então, é o tempo todo pensando, né, em como fazer, em como organizar, quando que tem que entregar, considerando que é tudo muito novo, né? E realmente o novo, ele desestabiliza a gente, mas a gente consegue retomar um equilíbrio, né? Mas a sobrecarga emocional, o medo e a insegurança e as incertezas, isso acaba prejudicando, né, a qualidade de trabalho do professor. São muitos os desafios gerados pela pandemia aos educadores que passaram a conviver com o excesso de atividades, a falta de reconhecimento e a necessidade de aprender rapidamente novas metodologias. O professor teve que se reinventar. Passar daquele modelo para um modelo presencial para um modelo remoto trouxe uma grande dificuldade. O professor teve que adequar a sua casa com equipamentos, teve que se aperfeiçoar para esse ensino remoto. Depois veio aí a grande dificuldade também dos alunos, que muitos não têm
o acesso a essa internet. Então foi um ano de muita dificuldade e vem sendo agora também no ano de 2021. O nível que nós chegamos é um nível de estresse assim, exorbitante, porque com essa possibilidade a mais aumentou também o trabalho do professor, porque o professor agora ele está durante todo o seu período de aula online e ainda tem os outros serviços que aumentaram, as outras práticas do professor que aumentaram com o início desse distanciamento social. A Adriana conhece bem os transtornos por ser professora e também por trabalhar na área de psicopedagogia, tratando profissionais de educação que sofrem com as condições que afetam o sistema nervoso e a aprendizagem. Essa questão de você estar sempre aprendendo a ensinar, para aprender eu preciso estar bem mentalmente, sem medo, sem insegurança, para que eu consiga aprender. E nesse momento, aprender a ensinar com toda essa insegurança, acaba que a qualidade fica ruim, Começam a somatizar, a aparecer algumas doenças, angústias, mal-estar, fobias. Então, realmente, essa quantidade de trabalho, junto com a insegurança, isso tudo acaba desencadeando um fator emocional, comportamental, mental negativo. Com a retomada das atividades presenciais e ainda aliadas à opção de ensino remoto, a carga de trabalho para o professor fica ainda maior. No remoto, nós já temos uma carga maior de trabalho do que antes pandemia, Agora, retornando presencialmente, nós ainda continuaremos com essa sobrecarga do remoto. Nós teremos que fazer planejamentos diferenciados, teremos que atender as crianças que estão em casa, e também as que estarão presentes fisicamente em sala de aula, juntando toda essa insegurança e esse medo, porque ele é constante, eu acho que para todo mundo, A maioria dos professores também são pais. Ele convive com essa dificuldade, entende. Isso, eu tenho 2 filhos, então eu sei da dificuldade de passar esse conhecimento, de ter esse aprendizado dentro de casa. Então, num ambiente que não é totalmente propício como é uma escola. Por outro lado, mostra também como o profissional da educação tem uma dedicação, quanto ele é capaz, quanto ele é competente, e também o mais importante de tudo é 2 pontos que eu gostaria de pontuar, que é... Antes mesmo da pandemia, já havia uma demanda muito grande de exaustão para estes profissionais, mas diante de tudo isso, o professor mais do que nunca necessita praticar o autocuidado. Uma fala que eu ouvi de algumas colegas, e a gente chegou nessa conclusão, é que nós estamos passando por uma guerra biológica com o pezinho dentro de uma guerra cognitiva comportamental, onde as pessoas que tutoram, que conduzem, também estão ficando adoecidas. Então, como tratar? Como que um médico vai cuidar de um doente se ele também estiver doente? Então, como que um professor vai ensinar se para ele está difícil aprender em função das condições mentais, da saúde dele? 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. A data celebra principalmente o fato de que pai e mãe não é somente quem gera filhos biologicamente. Mas em meio à pandemia, em Patos de Minas, nenhuma adoção ocorre há mais de um ano. A Joana tem 2 filhos, frutos de uma adoção e que hoje são sinônimo de todo o amor e afeição que eles cultivam. Segundo ela, quando os pequenos entraram em sua vida e na de sua família, tudo mudou e para melhor. Muda bastante, mas é uma mudança maravilhosa, porque é muito amor envolvido, são desafios do dia a dia, como o da chegada de qualquer criança, seja ela natural ou não. No entanto, diferentemente da família da Joana, muitas outras ainda aguardam em processo de adoção. Nenhuma criança ou adolescente é adotado no estado há mais de um ano.
A pandemia de Covid-19 atrasou os 96 processos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que estão em andamento, mas sem previsão de desfecho. Quando uma criança é acolhida, né, a primeira obrigação da vara da infância e da adolescência é buscar atender aquela disfunção da família que levou ao acolhimento da criança ou do adolescente, é buscar auxiliar aquela família que ela readquira condições, né, para não haver mais o risco da permanência da criança ou adolescente no seio daquela família. Quando não ocorre, né, essa adesão ao tratamento, ou não se constata que haja interesse efetivo, né, dos pais em aderir e reaver a guarda e o cuidado dos seus filhos, nós ainda temos a fase de tentar buscar junto à família extensa, né, seriam os parentes próximos que têm contato com aquela criança, algum parente que possa assumir então essas funções de guarda. Na hipótese de ser inviável esse encaminhamento para a família extensa também, aí sim, né, vem a iniciativa do Ministério Público, né, que ele entra com um pedido de destituição do poder familiar. Os processos que envolvem a infância e a juventude são considerados de urgência. Logo, os processos de destituição da família não foram paralisados, mas houve atraso devido à impossibilidade das visitas presenciais. Patos de Minas também foi afetada nesse sentido. Desde o ano passado até agora, nenhuma adoção foi realizada. Em contrapartida, um grupo de voluntários e voluntárias tem auxiliado aquelas pessoas que passaram e ainda passam pelo processo da adoção. O Grupo de Apoio à Adoção Alecrim trabalha com orientações aos casais que pretendem adotar e também aos casais que já adotaram, né? Nós chamamos o grupo de pós-adoção. Então, nesses encontros que acontecem mensalmente, a gente levanta demandas do próprio grupo, quais são os assuntos de interesse. O diálogo aberto é o mais indicado para se criar o laço afetivo entre o pai ou a mãe e a criança. Não esconder, eu acho que faz toda a diferença na vida da criança e dos pais também. Então, o diálogo ele é necessário em todos os casos, mas neste caso específico, muito mais, porque é natural a criança, né, principalmente a que foi adotada maior, ter essa curiosidade de saber mais sobre a sua família de origem. A seguir tem a análise da notícia aqui no News. Após reclamações de moradores, a Prefeitura diz que o principal foco de infestação de pernilongos está em indústria no bairro Cidade Nova. E moradores do distrito de Alagoas reclamam do descaso da Prefeitura com atendimentos na saúde e a manutenção dos espaços públicos. Vamos à análise da notícia aqui no NTV News com a participação do apresentador, do jornalista Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Olá, aí, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. O Gui, nós vamos começar falando de um assunto de ontem, mas que é de hoje também. Nós mostramos ontem aqui no NTV News a indignação de moradores do bairro Cidade Nova com a infestação de pernilongos nas residências. E hoje, Gui, a Prefeitura publicou uma nota sobre o assunto. O texto diz que, abre aspas, o principal foco está numa indústria de atomatados situadas na região. O Programa Municipal de Combate à Dengue mantém contato com a empresa a quem cabe ações para solucionar o problema. O Programa Municipal de Combate à Dengue, que atua no controle do Aedes aegypti, já pulveriza a indústria citada quinzenalmente. Também foram identificados bolsões de água em um córrego que corta a região afetada e esses locais estão aí servindo de criadouros para os pernilongos. Os bolsões, de acordo com o texto, são naturalmente formados diante da escassez da chuva. Fecha aspas. Ainda conforme a Prefeitura, Gui, o fumacê que foi pedido aí pela população não pode ser considerado como solução para o problema, pois exige a aplicação controlada para evitar desequilíbrio ambiental e também uma possível resistência ao Aedes aegypti. O texto da Prefeitura ainda fala que o Programa Municipal de Combate à Dengue e a Diretoria de Meio Ambiente agendaram uma visita à empresa citada na reportagem para amanhã.
E aí a gente tem, então, uma resposta do município, que você, inclusive, cobrou ontem, né, Gui? O município tem que entrar com uma medida, o município é que tem que fiscalizar, o município realmente tem que tomar uma medida eficaz para poder saber exatamente como proceder nessa situação. E amanhã, o que tudo indica, pelo texto aí, vai ocorrer essa visita lá na empresa que foi citada aí na reportagem. Pois é, eu ontem comentei aqui, falei a respeito, e as pessoas não observam o que a gente fala, e aí é onde mora o pecado, porque se observassem o que eu disse ontem aqui, teriam detectado mais um erro da prefeitura. A prefeitura tem vários. Um deles é saber onde está o problema, ou pelo menos onde pode estar o problema, ou parte desse problema, e não tomar uma providência imediata, sabe, constante. Não é marcar para amanhã. Vigilância sanitária não tem que marcar com absolutamente ninguém. Ela tem que chegar, a empresa tem que abrir a porta, ela fiscalizar e aplicar a lei. E a lei ampara a vigilância sanitária nesses casos, porque esse é um caso de saúde pública. Outra coisa que eu disse aqui, que eu estava falando, que as pessoas não observaram, é que a justificativa da prefeitura é que passa o fumacê lá de 15 em 15 dias. Você viu eu falando ontem aqui sobre o ciclo do mosquito? Quantos dias são? Sim. 7 dias. 7, que gasta para o mosquito colocar o ovo, ele eclodir, virar uma larva e se transformar num mosquito. Então, se passa de 15 em 15 dias, tem um atraso aí, tem um lapso temporal. Isso faz com que essa população de pernilongos aumente ainda mais. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Essa inoperância do serviço público no Brasil, e não é só aqui em Patos, não. Aqui nós estamos seguindo no mesmo diapasão, não mudou nada, é tudo a mesma coisa, é tudo do mesmo jeito, sabe? É tudo como acontecia antes, continua acontecendo do mesmo jeito. Ah, porque nós estamos começando agora. Não, já começou, sabe, entramos no 6º mês já. Aquele namoro dos 100 dias já passou. Agora é hora de já ter conhecimento, saber o que fazer, e as pessoas que estão lá dentro, que entraram novas e sem experiência, já saberem o que deve fazer. Porque o Serviço Público de Saúde, o período é 4 anos. Isso não pode parar. E uma situação dessa é preciso que seja resolvida com seriedade, porque o poder público tem instrumentos para ir lá e não ser condescendente com essa empresa, porque não precisa ser condescendente com essa empresa, porque ela é conhecedora das regras. Ela, para se instalar ali, ela passou por uma bateria de provas em relação à saúde pública, meio ambiente e tudo que você imaginar. Então, eles sabem o que estão fazendo. Então, é preciso ir lá cobrar. Não é marcar reunião, é ir lá e exigir. Olha, precisa que seja cumprida a lei. Lei não se negocia, seu Odair. Lei manda cumprir. É como sentença de justiça, não tem conversa, manda cumprir. Lei tem que ser assim, porque senão não precisaria de existir a lei. Então, o poder público só tem que aplicar isso aí. Vai lá, faz a fiscalização, se preciso multa, se for preciso interdita. E você acha muito bem que uma empresa dessa vai se sujeitar a qualquer tipo de punição ou qualquer tipo de informação de que ela não quis resolver o problema? Impossível. Sabe, todo mundo sabe o quão competente essa empresa é e que vai atender e vai resolver esse problema lá. Agora eu quero dizer uma coisa, viu? Para os moradores, não só lá do Cidade Jardim, como os moradores do resto da cidade, dos outros bairros. O problema do pernilongo não é só a predileta. Lá pode ter uma incidência maior,
lá pode ter uma facilidade maior para a proliferação do mosquito, dado o ambiente que possivelmente, que de acordo com a denúncia e de acordo com a prefeitura, é proporcionado pela predileta para a proliferação do mosquito, mas em outros locais da cidade, onde tem água, no Vale da Fátima Porto, todos os bairros ali, você pode ter certeza que estão reclamando. Nós recebemos hoje reclamação de praticamente toda a cidade. E o mais engraçado é o seguinte, podem notar os senhores, os bairros num local mais alto da cidade não reclamam. Sabe por quê, Dani? Porque tem pouco pernilongo, porque o vento também é um fator que joga contra o pernilongo. E o local mais alto venta mais, o ar passa mais por ali, com mais liberdade. Então, não deixa o mosquito tranquilo para proliferar, para habitar aquele local ali. Isso não quer dizer que não tenha nos locais altos pernilongo, porque tem sim. Agora, o detalhe mais importante é que toda a cidade precisa ser olhada. A prefeitura não precisa de ficar deitada em berço esplêndido, dizendo que vai lá ver o que acontece com a predileta, porque não é só isso, não. Ela tem que olhar para o próprio umbigo. Lixo na cidade para tudo quanto é lado, os lixos que estão aí no entorno da cidade, o próprio lixão, aterro sanitário, que é muito próximo da cidade. Ali é só atravessar o córrego. Você acha que o mosquito não atravessa o Rio Paranaíba? Entendeu? Então, tem que ser olhado tudo isso aí. E essa questão do mosquito é só um aviso. Um aviso amplo e geral para quem cuida do meio ambiente. Nós estamos deixando o tempo esquentar. Fez frio esse ano aqui na nossa cidade? Não, eu sou da época que nessa época estaríamos vivendo a Festa Nacional do Milho e todo mundo lá no parque empacotado, calçado de bota, com blusas pesadas, com frio instalado. Não fez frio aqui. Isso favorece a proliferação dos mosquitos. Então é preciso da gente olhar de tudo quanto é jeito para isso que está acontecendo, porque a presença do mosquito é apenas um aviso. Falei muito sobre o assunto, não? É isso, Gui. Muito bem. Falou bonito. Ô, Gui, você citou a questão de serviços públicos e a gente tem um material para mostrar agora que chama atenção para isso, porque moradores do distrito de Alagoas estão reclamando que a Prefeitura de Patos de Minas tem tratado a localidade com descaso. Eles denunciam dificuldades relacionadas aos atendimentos na saúde pública e também a falta de manutenção dos espaços públicos na localidade. Os olhos marejados da dona Lúcia demonstram a indignação de quem já se sente esquecido pelo poder público. É que há meses a comunidade de Alagoas conta com atendimento do posto de saúde em apenas um dia na semana. Ainda, a unidade de saúde não possui condições de conforto para os pacientes. Porque ali no posto de saúde, ó, você vê, não tem uma varanda para ninguém ficar, é sol, é chuva, aí todo mundo crama, não tem um banco para sentar, não tem nada, né? A gente já perde isso há muito tempo. Por que essa emoção da senhora falar do posto? Mas porque a gente tem vontade de melhorar tanto, né, pra gente. Não tem uma varanda, não tem um banheiro direito, né, só lá dentro. Então, como os médicos já usam, agora com essa pandemia, a gente fica com medo de estar usando, né, o banheiro. Porque o atendimento é só na segunda, depois não tem uma enfermeira mais para medir pressão, para, né, tá ajudando a gente. Além disso, a Praça São Sebastião está sem manutenção há mais de 7 meses. A praça agora é esperar limpar. Você vê, tem academia, a gente não pode fazer os exercícios por causa dessa pandemia também, né? Buracos por aqui não faltam. Porque os buracos aqui, eles é fundo e quando chove, enche muito. Teve caso do senhor cair aqui e machucar. E quando enche, não dá para ver o tamanho dos buracos por causa que tampa de água aqui. E o nível da água ali vai até aproximadamente do muro ali. Ainda na época de escola que não está ainda, a hora que entra da escola, aí que fica pior ainda. Porque tem aluno que passa aqui, trafega aqui, carro passa e não respeita, molha isso tudo. Então é muito complicada a situação. Na porta da casa da Beatriz são 1, 2, 3 e por aí vai. São
tantos os buracos. Uai, já atrapalhou muito porque passa os carros aqui, vai abrindo mais buraco, né? Aí é perigoso até acidente, né? Outro problema que tem tirado o sossego dos moradores é o mato alto. São diversos os pontos, inclusive em local que deveria ser um campo de futebol. Outra queixa dos moradores é quanto aos entulhos. É muito mato, buraco, resto de entulho, de construção, até isso a gente encontra. O pedido é um só, para que o poder público cumpra as promessas feitas. A gente pede dinheiro para melhorar para a gente, né, as coisas, né, a situação da gente, né, principalmente com o nosso posto. Ter misericórdia da gente. E a gente pede que o prefeito, eles possam olhar para a gente com mais carinho, né? O Gui, a Prefeitura de Patos de Minas informou por meio de nota que não localizou nenhuma denúncia formalizada a respeito destas demandas e que, portanto, serão repassadas aos setores responsáveis para verificação aí das medidas cabíveis, diz o texto enviado pela Prefeitura nesta terça-feira. Agora, me parece muito simples, né? São questões aí de manutenção de espaços públicos como a praça, manter as vias trafegáveis e tem essa questão também ali do atendimento à saúde, de uma melhoria ali, que não é uma grande obra para ser feito e que poderia já ter sido, inclusive, resolvido em outras administrações e até por essa administração que está aí há mais de 5 meses. E a indignação da moradora ali é algo que corta o coração, né? Verdade. E aí é o seguinte, isso é coisa básica. O que está sendo reivindicado aí pelo pessoal lá de Alagoas é coisa básica. Não tem nada diferente e excepcional para fazer. É básico, já deveria ter. Não precisaria, atenção Prefeitura, isso que foi reivindicado lá, não precisaria de ninguém registrar em parte alguma nenhum tipo de reclamação. Isso tem que ser feito pela administração pública de ofício. É obrigação da Prefeitura. Mas é muito cômodo, e aqui vai um recado e um conselho para vocês, e eu vou dar um conselho agora para a administração pública em Patos de Minas. Mas o recado é que esses locais estão completamente abandonados, que esses locais precisam de toda a atenção, os distritos todos precisam de toda a atenção, o setor de vias rurais precisam de todas as atenções. Agora, o detalhe importante, e é o conselho que eu vou mandar agora para a Prefeitura, que é o seguinte: secretários e prefeito, a informação de algo necessário no município, a informação de alguma coisa que precisa ser feita, de alguma coisa que esteja errada, venha de onde vier, com registro nessa burocracia que vocês estão implantando aí, ou não, vocês têm que arrumar. Porque o povo cobra, não adianta. Lá na hora de pedir o voto de novo, o povo vai lembrar que tinha toda uma burocracia, que não era atendido nos pedidos, que a Prefeitura não tinha nenhuma iniciativa para levar bem-estar para essas pessoas que pagam seus impostos. Não ficam sem pagar os seus impostos. Que colaboram todo santo dia, como quando come o seu arroz com feijão, com a carga de imposto que é recebida pela nação, pelo Estado e pelos municípios. Sabe? Então não espere chegar uma reclamação. E se ela chegar, chegue de onde chegar, venha de onde vier, ela tem que ser atendida. Tem que ser verificada. Não precisa falar, nós não registramos aqui nos nossos arquivos nenhuma... Quer dizer que se o povo não reclamar, a Prefeitura não faz nada, só vai fazer a base de reclamação. Façam-me o favor. Gui, vamos fazer uma parada rápida? A gente volta já falando dos números da Covid, né? Aqui na nossa análise da notícia. Patos de Minas registrou mais 7 mortes em decorrência da Covid e um alerta, viu? Aumenta o número de patenses internados com a doença. A gente continua com a análise da notícia
com a participação de Gui Boaventura. E a gente vai agora, Gui, ao comparativo de casos com a atualização dos números da Covid em Patos de Minas, né? Vamos colocar aí na tela, mais 41 casos da doença foram registrados, mais patenses estão internados, Gui. Foram também mais 7 mortes confirmadas em Patos. As vítimas estão aí na faixa etária de 47 a 95 anos e faleceram entre os dias 19 a 23 deste mês. Olha, em relação a essas notificações, eu tenho acompanhado isso diariamente no programa e falado a respeito disso. E essa subnotificação, eu acho isso uma falta de respeito muito grande com a população, porque esses números são divulgados. E lá no começo da pandemia, todo mundo, o mundo inteiro, começou a divulgar isso para a população ter isso como instrumento para se nortear em relação ao que vai fazer. Pode até não fazer, mas a intenção é essa, é de informar a população do que está acontecendo, de qual é a gravidade do momento, e a população se inteirar disso e se nortear, se guiar nas suas atitudes, no seu caminho, o que deve fazer e o que não deve fazer. Não posso admitir que 7 pessoas morreram de... 7 ou 8 pessoas de sexta-feira para cá. 7 pessoas de sexta-feira para cá. Não é isso. Essas pessoas não morreram nesse final de semana. Isso é notificação represada. Porque nós não temos notícias disso. E eu vou falar uma coisa. Por outros meios, a gente sabe como acompanhar. A gente só não dá essa notícia na frente da prefeitura para não tumultuar. Nós estamos colaborando com a prefeitura, não dando essas notícias na frente da prefeitura para não desvirtuar ou para não dar uma interpretação diferente ao painel que é divulgado pela prefeitura. Mas se continuar assim, a gente vai ter que fazer como a grande mídia fez com o presidente da República, com o Ministério da Saúde. Coloca uma informação paralela e esquece a informação oficial. Porque chega final de semana, ninguém trabalha, chega no feriado também o pessoal não trabalha, guarda as armas, vamos parar a guerra. Então é muito complicado isso aí. Mas essa notificação, ela é notificação represada de dias atrás aí. Infelizmente é assim, a gente não tem como acompanhar isso com total realidade. A gente fala também das internações, né, Gui, por Covid-19. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde mostra que desde o último sábado teve um aumento aí na taxa de ocupação em leitos de terapia intensiva. É preciso ficar muito atento. De acordo com a Prefeitura, o Hospital de Campanha chegou a ter 23 dos 30 leitos ocupados, ou 76,66%, isso no domingo. Ontem eram 21 internados nessa ala, ou seja, 70%, número que se mantém hoje. O cenário, de acordo com o município, é de alerta. Inclusive, a gente já vinha falando isso aqui, né, Gui? Os números até de sexta-feira para cá deram uma relativa melhorada. Só que na oscilação durante o dia, hoje, foi uma oscilação... Nós abrimos, ontem, nós abrimos com 174% dos leitos clínicos ocupados no público e no privado. Esse número caiu de ontem para hoje, mas é uma oscilação que a gente não pode contabilizar ela sem ter terminado a semana. Os números da semana passada, da semana atrasada, foram números muito ruins, Odair. E os números para essa semana prometem ser iguais, a mesma média da semana passada, por exemplo. Vão ser números ruins. Tem que ser feita alguma coisa. E eu tenho chamado a atenção disso pelo seguinte, porque se aumentar essa ocupação de leitos, se aumentar essa ocupação de UTIs, o que vai acontecer? Qual é a única ação do governo para acudir à estrutura hospitalar de atendimento à Covid nessa situação? A única atitude que ele tem é passar o facão de forma linear.
fecha todo mundo. Passa para onda roxa, onda preta, onda azul ferrete e fecha tudo. Então nós precisamos ficar de olho, porque se fala muito, e eu não acredito muito nisso nessa altura do campeonato, não, de uma terceira onda que pode se aproximar aí no mês de junho, julho, numa terceira onda que pode ser inclusive pior do que foi essa segunda onda. Não acredito muito nisso, não. Isso é alerta de especialistas que têm números na mão para fazer esse tipo de coisa, mas não acredito na irresponsabilidade do povo de não tomar uma providência para que isso não aconteça. E até na esperteza dos nossos governantes para que esse problema seja resolvido assim, antes que isso aconteça. Se bem que, um alerta, a luz amarela acendeu em Coromandel de novo. A gente que acompanha os números, e nós fizemos, a Yandra e eu hoje, nós fizemos um balanço dessa situação e nós detectamos que há um problema em Coromandel. Amanhã nós vamos tentar falar com o prefeito de Coromandel para a gente saber dessa situação lá. Porque acendeu a luz amarela lá, de novo. O secretário de saúde esteve lá, levou mais leitos para serem abertos lá para o atendimento à Covid, mas isso não basta. É preciso que a população tire o pé do acelerador, ponha o pé no freio e colabore. Porque nós não temos outra saída, Odair. Não temos outra saída. Sabe? O governo já demonstrou total incompetência em relação a isso. Não tem nenhuma comunicação com a sociedade, não tem nenhuma comunicação com o povo, nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal. A população está à deriva em relação à informação e isso não tem remédio mais, sabe? Porque o poder público parece que não vai tomar nenhuma providência nesse sentido. Gui, vamos dar uma olhada rápida também nos números da Covid no estado, em Minas Gerais, né? De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, foram registrados 6.347 casos de coronavírus e 48 mortes nas últimas 24 horas. Isso o boletim hoje da manhã, né? Desde o início da pandemia, 1.525.072 casos foram confirmados no território mineiro e 39.176 perderam a vida para a Covid. Até o momento, por outro lado, nós temos 1.404.460 pessoas que se recuperaram da Covid-19, atualizando aí os dados também no estado, Gui Boaventura, porque E embora a gente tenha, como você disse, uma subnotificação entre municípios e estado, a gente registra aí, a gente vê esse número que cada vez é mais alto ou se mantém em alta também nos boletins aí da Secretaria de Estado de Saúde, né? Só para mostrar a credibilidade desses números, tanto que falha a credibilidade desses números, tanto que falha a informação nesses números, eu pergunto para você, Odair, você acredita que esse é o número de recuperados? Não, é muito mais, até porque, Gui, se você pegar o boletim local e o do estado, a diferença é muito grande, tanto no número de mortes quanto de recuperados. Independente desses números de boletins. Tem gente que pegou Covid e nem sabe que pegou Covid, se recuperou. Oficialmente tem gente que tratou como uma gripezinha qualquer e se recuperou. Tem gente que foi lá, tomou paracetamol e se recuperou. Tem gente que foi lá e tomou uma dipirona e se recuperou. Porque o organismo dele era propício para isso. Então, esses números, quando fala recuperamos tanto, isso é bobagem. Sabe, a gente precisa de falar com mais seriedade a respeito disso aí. Eu, como sou um contestador, e eu tenho um compromisso com o telespectador da NTV de não falar nada além da verdade, eu não deixo passar esse tipo de coisa, eu contesto e falo. Se alguém quiser me contestar, já sabe como fazer. Pode contestar à vontade, que aqui não é democrático. A gente divulga os números oficiais do governo. Aí a contestação é também o nosso trabalho aqui de contestar ou não esses números, né? Gui, com essa a gente encerra então a nossa análise de hoje, mas amanhã a gente volta, ok? Muito bem. Estaremos aí de volta. Um abraço. 22. Um abraço pro Luiz Felipe. Para alegria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Boa noite a todos e até lá.